E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo aqui. Vamos trabalhar um pouquinho mais aquele conceito do ponto de equilíbrio, que é onde eu tenho batido bastante, né? Nas minhas postagens, nos conteúdos que eu gosto de trazer. E eu cheguei a usar aqui uma analogia que, como eu disse, eu gosto bastante, de que uma empresa rodando abaixo do seu ponto de equilíbrio, ela vira efetivamente uma máquina de moer dinheiro, enquanto uma empresa acima do ponto de equilíbrio, ela é uma máquina de fazer dinheiro. Então, por isso aí a importância desse tema, né? Nós não podemos escapar dele, e muitos empresários ainda têm dificuldade, muitos empreendedores ainda têm dificuldade com esse entendimento desse conceito e, sobretudo, com como que aplica-se esse entendimento ao negócio, às decisões do dia a dia. Se você der um Google, por óbvio, você vai achar fórmulas, a forma de calcular o ponto de equilíbrio, então não parece que o problema que temos é a falta dessa informação. Essa informação ela é bastante abundante, né, no mercado, esse conteúdo. Porém, a utilização, o entendimento do princípio, ele ainda parece sempre muito obscuro para muitos empreendedores com os quais a gente lida no dia a dia. Eu cheguei a ter uma experiência interessante nessa área, de uma empresária do comércio, na verdade uma mini indústria de comércio, em que ela não conseguia entender claramente, né, essa aplicação do ponto de equilíbrio no raciocínio do negócio, no dia a dia, e eu, buscando uma forma de ajudá-la a entender, eu criei uma analogia e usei com ela, que foi de bastante sucesso. Ela mesma me disse mais tarde, né, anos depois, que ela teve uma evolução importante no negócio dela a partir do momento que ela conseguiu realmente entender esse conceito e começou a aplicá-lo nas decisões do dia a dia. Bom, então não vamos aqui nos apegar às fórmulas, né? Deixa a fórmula aí para o Google e vamos falar um pouco desse conceito. Para pegar um exemplo bastante simplificado, eu vou tomar aqui a simplificação como método, né? Mas é lógico que a gente sabe que o mundo é mais complexo do que isso, mas é importante entender o conceito e consolidar o conceito. Então vamos apenas supor uma empresa, um negócio, um varejo, por exemplo, que trabalha apenas com um produto e que esse produto é comprado por R$50, ele usa uma marcação de 2, né? Então ele vende esse produto por R$100, ok? Então, para cada venda que ele tem, né, você tem ali que tirar os impostos, o custo do produto propriamente dito, para pagar o fornecedor. Logicamente, é descasado esse processo, né, no momento do custo do produto é quando ele é vendido, e o pagamento do fornecedor pode já ter ocorrido, pode ainda não ter ocorrido, mas isso não vem ao caso aqui. Nós vamos trabalhar com o custo intrínseco do produto, né, e não o momento de pagamento ao fornecedor. Então você vai ter, somente supor também uma empresa no Simples Nacional, com impostos apenas sobre receita aí da ordem de 15%. Então, só para a gente ter uma conta de que para cada venda que você fizer de um item de R$100, né, que você comprou por 50, você vai ter que reservar R$15 para pagar os impostos, R$50 para pagar o próprio produto, né, que se consumiu ali no momento da venda, e você precisa de repor o seu estoque para que a sua empresa continue funcionando. A partir desse ponto, então você tem uma margem bruta, o conceito de margem bruta, margem de contribuição, de R$35 por venda, ok? E é com essa margem que você tem que pagar as suas despesas e custos fixos e que você tem que tirar o seu lucro. Até aqui parece simples essa lógica. O problema é que esse pagamento dos custos fixos, ele esconde, né, uma lógica que é um pouco diferente, porque você tem uma necessidade de um certo número de vendas para que você alcance o valor dos seus custos e despesas fixas.
Então existe uma margem bruta por item, que é muito óbvia, é muito tranquilo de você chegar a ela, que é você pegar o preço de venda, tira os impostos diretos sobre o item e tira o custo do item, né? Ok, mas falei, mas e a margem líquida, que é aquela que vem depois de pagar as despesas? Bom, essa depende do volume de venda, do giro, né? Ou seja, de quantas vezes você vai repetir essa operação. Então, durante um tempo eu, inclusive, ajudando, né, pequenos empreendedores, pessoas que estavam iniciando pequenos negócios, eu ouvia às vezes uma pergunta e eu brincava, é difícil ter uma resposta certa para uma pergunta errada, né? Que pessoas já me perguntaram algo do tipo, o que é melhor, uma papelaria ou uma pastelaria? Porque na papelaria eu vou comprar uma caneta por 10 centavos e vou vender por 1,50. Então eu acho que a papelaria é melhor. E aí fica a pergunta óbvia, né? Fala, ok, mas quantas canetas você precisa de vender para pagar o aluguel da loja, para pagar o contador? Então, assim, esse é o ponto onde a coisa se complica um pouco, porque para tirar a margem líquida, a margem bruta, a margem de contribuição, você consegue calcular ali por produto, tirar uma fotografia do momento, quanto eu compro, quanto eu consigo vender, qual que é o imposto, qual que é o custo então desse produto, desse insumo, e chegar na margem bruta, na margem de contribuição por item, tranquilo. Daí a chegar na margem líquida já é um problema, porque ela fica variando a depender do volume de venda do mês, né? Então ela vai variar em função da margem bruta, porque à medida que se a minha margem bruta estreitar, eu vou precisar de vender mais para pagar o mesmo custo de despesa fixa, correto? Então, variações no preço de venda, com política de desconto, variações no preço de compra, com mudança de realidade de mercado, crescimento no preço dos insumos, subida do dólar, que aí leva os preços para cima, a inflação, tudo isso vai afetando a sua margem. A sua margem, ela tem que pagar as suas despesas fixas, despesas e custos fixos. Então, seu custo fixo também pode se movimentar ao longo do tempo. Então, essas variáveis, elas ficam, como o próprio nome diz, né, variando, né, ficam se movimentando e complicam essa análise, essa conclusão de se eu estou rodando realmente bem e estou pronto, né, para trabalhar acima do ponto de equilíbrio, ou seja, eu estou sentado na máquina de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, ou estou sentado na máquina de moer dinheiro. Então, o entendimento desse conceito é muito importante. E uma sugestão que eu fiz para essa pessoa que muita gente tem mais dificuldade com essa visão lógica, né, e matemática, assim, e é normal isso, tem pessoas que são excelentes em outras áreas da vida, mas tem um pouco mais de dificuldade com a visão mais racional e lógica voltada para a matemática. Então, eu criei um exemplo que serviu bem para algumas pessoas, eu vou usar aqui também, que é as pessoas antigas, né, elas usavam, alguns, né, antigos usavam a técnica para separar o dinheiro que recebia do salário, que era guardar um pouquinho do dinheiro separado ali por um orçamento, né, em determinados envelopes. Então usava um envelope para isso, um para aquilo, um para compra, né, do supermercado, do mercadinho, e separava o dinheiro para ter um controle. Eu usei essa analogia, peguei essa analogia para a gente pensar no ponto de equilíbrio. Nesse exemplo que eu criei, é como se você pensasse que você vai trabalhar com 4 envelopes sobre a mesa. Só que eles têm uma ordem de prioridade. Então, vamos dizer o seguinte, que quando você fizer uma venda de R$100, pegando o mesmo exemplo que eu já criei, você vai pegar R$15 desses 100 e guardar no envelope do pagamento de impostos. Isso é só conceitual, tá, gente? Não precisa de fazer o envelope, não, é só para entender aí o princípio. Outros R$50 seriam destinados ao envelope do CMV, né, o custo da mercadoria vendida, ou CPV, custo do produto vendido, se for uma indústria, que seria o dinheiro que vai baixar no seu estoque e em algum momento na reposição você vai ter que usar para pagar o seu fornecedor. Então você teria que repor ali o estoque.
Então, nós tiramos 15 do envelope dos impostos, 50 para o envelope dos fornecedores, do CMV, CPV. E para cada venda que eu fizer, eu vou pegar os R$ 35 que sobraram, então, porque eu cobri o imposto daquela venda, eu cobri o custo do item daquela venda. Os outros R$ 35 eu vou guardar no envelope que vai pagar as minhas despesas. E para efeito de exemplo aqui, vou arredondando, trazendo números redondos, vamos nos abraçar na hipótese que a gente está numa empresa pequena com R$ 3.500 por mês de custos mais despesas fixas. Então, a gente vai precisar de R$ 35 100 vezes, ou seja, nós precisamos de repetir essa operação 100 vezes. Em cada uma dessas 100 vezes, a gente vai guardar R$ 15 dos impostos no envelope dos impostos, vai guardar 50 no envelope dos fornecedores e vai guardar 35 no envelope das despesas. Quando eu girar essa roda 100 vezes, eu vou ter 3.500 no envelope da despesa, correto? Vou ter 5.000 no envelope dos fornecedores e vou ter R$ 1.500 no envelope dos impostos. Ou seja, cheguei exatamente no meu ponto de equilíbrio. É o momento no qual a empresa consegue pagar os impostos, cobrir a depreciação ali do estoque, a redução do seu estoque a partir das vendas, ou seja, ela vai pagar o CPV, os itens que ela consumiu aquele mês, e consegue agora pagar os seus custos e despesas fixas. Somente a partir da venda 101, né, da 100ª venda, a empresa vai começar a ter aqueles R$ 35 de cada venda para colocar num quarto envelope, que é o envelope do lucro. Ou seja, ela só tem lucro a partir da 100ª venda. Antes disso, ela está zerada. E se ela vender menos do que 100 vendas, ela vai estar no prejuízo. Então, assim, esse conceito é importante e ele é fundamental. É para empresa pequena, empresa grande. Logicamente, as empresas grandes e médias, elas têm uma estrutura melhor de compliance, de finanças, que vai, em tese, né, controlar e dar essa informação ali para o gestor. Mas isso em tese, tá? Porque tem muitas ainda que não tem. Mas isso responde também, até pouco tempo, um contador jovem, inteligente, inclusive, me fez esse questionamento. Mas como que algumas pessoas pegam uma empresa grande, boa, funcional, e como que consegue quebrar uma empresa? Eu falei, é simples, é só rodar abaixo do ponto de equilíbrio, quebra. Porque às vezes a pessoa tem a visão da margem bruta, de falar, olha, mas se eu compro por 100 se eu compro por 50 e vendo por 100, eu estou ganhando dinheiro. Não necessariamente você está ganhando dinheiro. Vai depender de quantas vezes você vende, você repete esse ciclo, e de quanto é o seu custo e despesa fixa ali para que você precise dessa cobertura. Ou seja, toda decisão que você vai tomar que mexe com o seu ponto de equilíbrio, seja ela política de desconto, onde você vai baixar preços para vender mais, e você não sabe bem o quanto você vai vender mais à medida que você baixa o preço. Mudanças de fornecedor ou aceitar, né, novos custos impostos pelos fornecedores, alteração na estrutura de despesas. Todas essas variáveis elas vão afetar o seu ponto de equilíbrio, vão fazer com que ele se movimente, no caso aqui, como eu citei, para cima nesse caso, né? Se você aceitar novos aumentos de despesa, de custos, assumir novos custos, mexer no seu preço através de política de desconto para vender mais. Então, assim, essas movimentações, elas afetam o seu ponto de equilíbrio para baixo. Uma mexida no preço, por exemplo, de venda para baixo, afeta o seu ponto de equilíbrio para cima, piorando ele, né? No ponto de equilíbrio é quanto pior, melhor. Quanto maior, pior, né? Mais difícil de ser atingido, pior. Seu risco é maior. Então, assim, essas mexidas, elas têm que ser muito calibradas, porque às vezes você pensa em vou aplicar um desconto de 10% numa mega promoção em todo meu estoque. Supõe somente que você venda não tanto quanto você esperava. O que isso pode fazer com que naquele mês especificamente você venda um pouco mais, mas como isso movimentou o seu ponto de equilíbrio, você ainda assim não atinge o ponto de equilíbrio. Então você tem uma sensação boa de que aumentou a receita,
mas na prática, lá na análise econômica do negócio, você gerou um prejuízo ali naquele mês. Então, raciocinando sobre os envelopes, somente para entender, né, a lógica que funciona por trás do processo da matemática do ponto de equilíbrio. Os envelopes são só uma analogia para facilitar para quem que entende mais as coisas com esse tipo de analogia, não tanto com a matemática pura e simples. Mas existem várias formas, vários métodos, né, de controlar o ponto de equilíbrio. A verdade nunca é tão fácil quanto essa, ou seja, apenas um produto, apenas uma margem, e é exatamente isso que reforça a necessidade da empresa investir sempre em bons sistemas de informação para o seu tamanho, tá, gente? Não estou dizendo que a empresa pequena tem que ter um SAP ou um TOTS. Estou dizendo que você tem que ter um bom sistema de informação para o seu porte, para o momento da sua empresa, compatível com a sua estrutura e com o seu tamanho. Alimentar esse sistema de informação, perseguir sempre a melhor informação possível, porque a obtenção de informação na empresa não é um ato, não é eu quero, a informação está pronta, ela é um processo que tem que ser construído pelo empresário, então você precisa de dar valor a isso, né? Assim, ser cliente da informação, buscar informação, trazer para perto a sua contabilidade para também te apoiar nesse processo, né? Voltando no tema de conexão entre gestão e contabilidade, que é extremamente necessário, e com isso e com esforço interno, né, e esse apoio externo, você chegar realmente em sistemas de informação, indicadores que te dão essas respostas. Mas, antes de mais nada, entender o conceito é o fundamental. Então, por isso que eu passei aqui o conceito dessa forma, a mais simplificada que eu consigo explicar. Ok? Espero aí estar ajudando. Um abraço a todos.